O banheiro da minha casa nunca foi só um banheiro, não para mim. Enquanto muita gente associa aquele espaço ao alívio, à intimidade ou ao silêncio da rotina, para mim ele era um lugar de medo, um lugar onde o tempo parava. Mas a dor não. Cada azulejo parecia registrar segredos que ninguém via. Cada gota da torneira era um segundo de tensão escorrendo. O que deveria ser o canto mais privado do corpo virou o palco mais humilhante da alma. Meu pai dizia que castigo era forma de ensinar. É pro seu bem, ele repetia. Enquanto o cinto descia seco nas minhas costas e o som da fivela ecoava mais do que meu choro. Ele achava que corrigia, mas só cortava. Corrigia o quê? A minha existência? Meu jeito de andar? De falar baixo? De ter medo? Enquanto ele gritava, eu deixava de ser filha para ser alvo. Enquanto ele batia, eu pensava, talvez, se eu fosse invisível, ele parasse. Mas era quando ele saía que o pior começava, porque no silêncio que ficava depois da porta batida, eu ainda não estava sozinha. Meu irmão não me encostava. E é aí que mora o inferno, porque ele também nunca foi inocente. O olhar dele me despia sem culpa. O jeito que ele entrava no banheiro, quando eu achava que tinha trancado a porta, mostrava que ele sabia. Sabia que ninguém me escutava. Sabia que ali dentro só nós dois existíamos. E mesmo sem tocar, ele violava, invadia, rasgava minha paz com os olhos. E eu não dizia nada, porque na minha casa, o silêncio era tradição. Ninguém falava sobre dor, ninguém perguntava se doía. E mesmo que perguntassem, eu já sabia a resposta que viria. Você tá inventando coisa. Não fala assim do seu irmão. Seu pai te ama, só não sabe demonstrar. Amar e ferir ao mesmo tempo? Nunca entendi essa conta. Cresci tentando esquecer, mas o corpo não esquece. O corpo guarda. E cada vez que eu via aquele banheiro, mesmo depois de adulta, o chão frio ainda me gelava os pés. O espelho ainda refletia uma menina suja de medo. Uma menina que gritava sem som e que pensava dia após dia, ninguém vai me salvar. Houve um tempo em que eu quis sumir, de verdade. Não era drama, era cansaço. Era um desespero mudo de quem já havia tentado todas as saídas e nenhuma levava para fora. Só que naquela noite, quando tudo parecia acabar, uma parte minha gritou, uma parte pequena, escondida, mas viva, e ela disse, ainda não. Hoje, aos 58 anos, com outra vida e outro nome, eu conto essa história, não para expor, nem para vingar, mas para libertar, porque muitas de nós carregam banheiros dentro do peito, lugares onde fomos caladas, onde não podíamos fugir, onde aprendemos que até o silêncio pode doer mais que o tapa. Meu nome é Marlene, e essa é a história de como sobrevivi a uma casa cheia de portas, mas sem nenhuma que se abrisse para me salvar. A pior solidão é aquela que mora onde deveria haver abrigo. Dentro das 4 paredes que chamavam de lar, meu corpo era visto, mas nunca enxergado com respeito. Era como se eu fosse uma presença descartável, um objeto esquecido em um canto, até que alguém precisasse descontar alguma raiva, algum desejo, alguma frustração. E então, ali estava eu, silenciosa, disponível, calada. Não havia refúgio, nem mesmo o quarto, nem mesmo o banheiro, nem mesmo o meu próprio pensamento me ofereciam paz, porque o medo morava comigo, e com ele vinha o nojo. Não o nojo de mim, mas o nojo que aprendi a sentir pelo toque que nunca foi toque, mas que doía como se fosse. Ele não precisava encostar, bastava o olhar, bastava aquele meio sorriso, aquele passo firme vindo atrás de mim quando a casa estava em silêncio. Eu sabia o que viria, sabia que ninguém viria. A sensação era sempre a mesma, como se minha pele não fosse mais minha, como se meus ombros carregassem uma culpa que não era minha, mas que ninguém mais queria segurar. O banheiro, aquele pequeno espaço de azulejos gastos, cheirando a sabonete velho e lembrança ruim, se tornou meu pesadelo mais íntimo. Cada vez que trancava a porta, meu coração fazia o mesmo, e mesmo assim, ele entrava. Sempre arranjava um jeito, sempre com aquela desculpa casual, aquele tom de quem só queria pegar uma toalha. Mas eu via, eu sentia. Naqueles momentos, minha alma saía de mim. Era como se eu me observasse de fora, uma menina parada, tentando respirar sem fazer barulho, tentando desaparecer sem sumir de verdade. Porque sumir de verdade? Eu já pensava nisso, mesmo sendo tão nova, e não era pela dor do cinto,
que ardia e deixava marcas visíveis, era por essa outra dor, invisível, que ninguém via, e que me dizia: você não tem valor. A pior parte não era o medo, era a confusão. Eu não entendia, não conseguia dar nome ao que sentia. Sabia que era errado, mas não sabia como explicar. Como dizer que ele me olhava de um jeito que fazia minha pele querer fugir do corpo? Como dizer que meu pai batia em mim por qualquer coisa, mas nunca via o que realmente machucava? E foi assim que aprendi a calar, a sorrir com os olhos cheios de lágrimas, a ir para a escola com o corpo presente e a mente longe, a responder: tá tudo bem, quando me perguntavam, porque mesmo que eu gritasse, quem ouviria? Mesmo que eu chorasse, quem enxugaria? Naquele tempo, eu era só uma criança, mas meu corpo carregava a dor de uma mulher que já sabia o que era ser invadida sem ser tocada, já sabia o que era ser usada como depósito do desequilíbrio alheio, e ainda assim, ninguém percebia, porque a dor das mulheres sempre foi muito fácil de ignorar, especialmente quando essa dor mora dentro de casa. Na minha casa, o silêncio era lei. Não havia gritos quando se tratava daquilo que doía de verdade. As brigas eram para as pequenas coisas, os detalhes do dia, as falhas que eles podiam apontar em mim. Mas o que realmente corrompia o ar da casa era envolto em silêncio espesso, um silêncio doentio, um silêncio que ensinava, desde cedo, que certas verdades não podiam ser ditas e que, se fossem, virariam contra você. Eu carregava dentro do peito a certeza de que, se eu falasse, ninguém acreditaria. Não porque era mentira, mas porque a verdade seria desconfortável demais. Porque a verdade bagunçaria a estrutura da família respeitável que eles fingiam ser. Porque minha voz traria vergonha, não para mim, mas para eles. E era essa vergonha, que deveria ser deles, que foi jogada nos meus ombros como uma manta suja. Eu me cobria com ela, porque me ensinaram que era minha. Meu irmão continuava com sua rotina de olhares invasivos, entradas inesperadas, palavras duplas com risadas baixas. E, aos olhos do mundo, era só um garoto, só um irmão mais velho, só um rapaz em fase difícil. Nada mais. Já meu pai, esse tinha o respeito da vizinhança, o aperto de mão firme, o bom dia educado. Mas em casa, ele usava os olhos para intimidar e as mãos para punir. Era duro, orgulhoso e, por dentro, vazio de qualquer compaixão por mim. Minha mãe, ela estava lá, fisicamente presente, mas emocionalmente ausente, como se tivesse escolhido não ver, como se precisasse se anestesiar para sobreviver. Ela não perguntava, não olhava fundo, não buscava saber. Fazia o almoço, dobrava roupas e fingia que nada acontecia. Quando os gritos cessavam e eu aparecia com os olhos inchados, ela dizia: pelo menos ele se importa. Quando meu irmão sorria com aquele cinismo discreto, ela só desviava o olhar. Não havia rede de apoio, não havia nome para o que eu vivia, não havia sequer espaço para pensar que aquilo era errado. Me fizeram acreditar que o erro era meu, que eu provocava, que eu era sensível demais, dramática demais, ingrata demais. Seu pai te dá casa e comida. Seu irmão é só mais velho, é normal. Frases assim me cortavam mais do que o cinto, porque matavam qualquer chance de acreditar em mim mesma. O silêncio virou minha segunda pele. Eu o vestia todos os dias, apertado e sufocante, mas ninguém via. E assim fui crescendo, engolindo palavras, engolindo verdades, engolindo a própria identidade, até esquecer quem eu era antes de tudo isso. Até duvidar se um dia eu havia sido menina, livre, leve, digna. Naquela casa, a dor era uma tradição passada de geração em geração, e ninguém ousava quebrar o ciclo, porque romper o silêncio era mais perigoso do que viver nele. Pelo menos era isso que me fizeram acreditar. Até o dia em que meu próprio silêncio começou a me trair. Até o dia em que ele pesou tanto que ameaçou me afogar por dentro. Foi aí que algo começou a mudar. Ainda em segredo, ainda sem som, mas com uma força nova. Uma força que não vinha de fora, vinha de mim. Tem um tipo de cansaço que não passa com descanso. Um cansaço que não mora no corpo, mas na alma. Era isso que eu sentia, todos os dias, como se acordar fosse um esforço e respirar uma tarefa. Acordava e já não sabia mais por quê. O mundo parecia seguir, os vizinhos varrendo a calçada, os ônibus passando, os cachorros latindo ao longe, e eu ali, invisível, como se não fizesse diferença alguma estar ou não estar. Não havia mais onde me esconder dentro daquela casa, nem fora dela. Meus passos ficaram curtos, minha fala rarefeita,
minha expressão ausente. Eu era uma menina vivendo com o peso de décadas, o olhar de quem já tinha desistido, mas ainda andava. Por fora, os vizinhos diziam que eu era quietinha, mas por dentro, eu gritava. Um grito mudo, um grito surdo, um grito que ninguém ouvia, talvez porque ninguém quisesse ouvir. Naquela noite, tudo estava mais pesado. O ar, os objetos, o som do relógio marcando o tempo que eu não queria mais viver. Lembro de estar sentada no chão do banheiro, o mesmo cheiro, as mesmas rachaduras nos azulejos, o mesmo espelho que me mostrava uma estranha. Eu olhava meu reflexo e perguntava: é isso que eu sou? É aqui que termina? A ideia veio como um sussurro. Seria rápido, seria simples, seria um descanso. Pela primeira vez, eu não chorei. Estava vazia demais. Só queria parar de sentir, parar de lembrar, parar de ser aquela menina que ninguém salvou. Mas foi nesse silêncio total, nesse momento onde tudo parecia decidido, que algo dentro de mim sussurrou mais alto. Um sussurro quase imperceptível, mas firme, uma voz ferida, mas viva. E ela disse: ainda não. 2 palavras. Só isso. E foi como se algo me puxasse de volta. Não com promessas, não com esperança, mas com uma presença, uma lembrança de que eu ainda estava ali, respirando, ainda inteira, mesmo que quebrada por dentro. Eu não levantei heroicamente, não chorei de alívio, não abracei ninguém, só continuei sentada ali, olhando o chão frio, deixando o ar entrar e sair dos pulmões. Pela primeira vez em muito tempo, eu apenas respirei. Respirei como quem decide continuar, não porque tudo ia melhorar, mas porque ainda havia algo, uma força que eu ainda não compreendia, mas que existia. E foi nesse exato instante que algo mudou. Nada no mundo lá fora, mas tudo dentro de mim, porque mesmo sem palavras, mesmo sem planos, eu havia dito não, não ao fim, não à culpa, não ao silêncio que queria me enterrar viva. Eu não sabia ainda como, nem quando, nem com quem, mas sabia uma coisa: eu não ia morrer ali, não ia morrer daquela forma. E talvez pela primeira vez, aquela menina no espelho não parecia tão estranha. Parecia ferida, sim, mas também parecia determinada. Foi um processo lento, como quem acorda depois de muito tempo dormindo, mas sem pressa de abrir os olhos. Eu não levantei do chão naquela noite com coragem. Levantei com o que sobrou, mas mesmo o que sobra pode ser semente. Passei semanas em silêncio, como sempre, mas o silêncio agora tinha outro tom. Antes, ele era submissão, agora era escuta. Eu escutava meu próprio corpo, meu próprio pensamento. Comecei a reparar nos detalhes que antes eu ignorava. Os sons da casa, os passos do meu irmão no corredor, o jeito que meu pai fechava a porta ao entrar, como se o mundo lá fora não existisse. Era tudo igual, mas eu, por dentro, começava a ser outra. Não disse nada a ninguém. Não procurei ajuda ainda. Mas comprei um caderno. Um simples caderno de capa azul, com linhas espaçadas e papel áspero. Não era um diário, era uma testemunha. Comecei a escrever ali tudo que me calaram. Não com medo, mas com precisão. As datas, os olhares, as frases que me feriram mais do que os tapas, as ausências, o abandono, o terror escondido nas rotinas mais comuns. Escrever foi como abrir uma janela. Pela primeira vez, meu passado tinha forma, meu sofrimento tinha nome. E ao colocar tudo no papel, percebi que aquilo nunca foi invenção da minha cabeça. Estava ali, real, cru, vivo. E de algum modo, ao ver tudo escrito, eu comecei a me ver, a me reconhecer, a lembrar de quem fui antes da dor me moldar. Guardei o caderno como quem guarda um relicário. Não queria vingança. Não queria justiça no sentido que os outros esperam. Eu queria libertação, romper o ciclo, deixar de ser filha daquela casa, deixar de ser irmã daquela sombra. O primeiro passo foi contar a alguém. Não foi premeditado. Aconteceu. Uma professora, uma mulher mais velha, com olhos que não desviavam, me perguntou num fim de aula: "Você tá bem de verdade?" E eu, por algum motivo que até hoje não sei explicar, respondi: "Não, só isso." E ela ficou, me ouviu, não me interrompeu, não me duvidou, me ouviu como se minha voz valesse alguma coisa, como se eu valesse. Ela foi a primeira pessoa a saber. E o mundo não desabou. Ninguém me chamou de mentirosa. Ninguém me mandou calar. Pelo contrário, ela me acolheu, me orientou, me deu caminhos. E, mais que tudo, me fez entender que sair de casa não era traição, era sobrevivência. Foi assim que o plano silencioso começou a tomar forma. Juntei documentos, guardei o caderno no fundo da mochila. E no dia certo, saí, sem escândalo, sem despedida, sem grito. Apenas fui. Não deixei cartas.
Não bati a porta, não olhei para trás. Foi o dia em que nasci de novo, ainda com medo, ainda com dor, ainda com memórias pesadas demais para minha idade. Mas com uma certeza nova, eu não era mais prisioneira. Eu era sobrevivente. Eu era alguém que havia dito a verdade e que, a partir dali, só aceitaria viver onde a verdade pudesse ser ouvida. Havia uma gaveta no fundo do meu armário que eu nunca abria, mesmo depois de ter saído daquela casa, mesmo depois de começar outra vida, com outros CEP, outros rostos, outras rotinas. Aquela gaveta seguia fechada, como se dentro dela morasse algo que ainda me vigiava, algo que eu não queria ver, mas que me via o tempo todo. Lá dentro, entre papéis dobrados, fotografias que eu nunca quis emoldurar, estava ele, meu antigo uniforme escolar, ainda com a barra puída, o bolso descosturado e uma pequena mancha na parte de trás, que só eu sabia. Não era só tinta, era sangue. Um sangue que secou rápido no tecido, mas ficou vivo demais na memória. Durante anos eu mantive aquilo guardado como quem guarda um segredo que ainda tem medo de encarar. Um símbolo de tudo que suportei calada. As manhãs em que vestia aquele tecido com o corpo doendo, a cabeça baixa, o coração encolhido. O caminho até a escola não era um trajeto, era uma travessia. Um pedido mudo por socorro que ninguém ouvia. Mas um dia, já adulta, já distante, já outra, abri a gaveta e não fugi do que vi. Segurei aquele uniforme nas mãos e por alguns segundos voltei. Voltei para a menina que o usava como armadura fina. Voltei para o banheiro onde me escondia, para o quarto onde escutava os passos, para a sala onde o silêncio gritava. Mas, dessa vez, eu não estava sozinha. Eu era eu, inteira. Eu era a mulher que tinha sobrevivido. E foi ali que decidi. Saí de casa, fui até o quintal, liguei a churrasqueira velha que quase nunca era usada. Coloquei o uniforme ali, dobrado com cuidado. Não como quem se desfaz de algo sem valor, mas como quem prepara um ritual. E acendi o fogo. As chamas subiram devagar, como se respeitassem o peso daquele momento. O tecido se contorceu, escureceu, desapareceu em cinzas. Não chorei, não sorri, apenas observei, porque não era um simples pedaço de pano que queimava. Era uma versão minha, a que carregava culpa, a que acreditava que o silêncio era mais seguro que a verdade, a que pensava que não tinha saída. Enquanto o fogo consumia o passado, uma frase me veio, como tantas que me acompanharam ao longo da vida, mas com um tom diferente. Definitivo. Era o fim da menina que carregava a culpa e o começo da mulher que carrega a consciência. Eu não apaguei o que vivi, não neguei, nem esqueci, mas, naquele momento, eu deixei de me definir por aquilo. Deixei de ser a história contada por outros. A partir dali, eu era a autora. Eu escrevia, eu queimava o uniforme, sim, mas guardava as palavras. Guardava o caderno e, principalmente, guardava a certeza de que não se nasce de novo apenas uma vez. Às vezes, é preciso queimar para florescer, não em chamas de ódio, mas em fogo de consciência. E naquele dia, enquanto o vento levava as cinzas do tecido que um dia me envolveu, eu enfim me senti livre. Não porque tudo havia passado, mas porque, pela primeira vez, tudo havia feito sentido. Durante muito tempo, eu pedi desculpas por existir, desculpas por falar baixo demais, por não sorrir o suficiente, por não retribuir abraços que me deixavam desconfortável, por não gostar do próprio corpo, por não confiar em olhares, por evitar conversas. Mas a verdade é que eu nunca tive que pedir perdão, porque tudo aquilo era apenas o reflexo de uma sobrevivente. Hoje, eu não me envergonho de quem fui, nem do que passei, nem mesmo do silêncio que mantive por tanto tempo, porque naquele momento, calar foi o que me manteve viva. E mais tarde, foi o mesmo silêncio que me ensinou a ouvir a voz que morava em mim, aquela que dizia, dia após dia, você merece mais. Não voltei à casa da minha infância, nem pretendo. Não cortei laços por raiva, cortei por sanidade, porque às vezes, o maior ato de amor próprio é o afastamento. E não importa o quanto digam que família é tudo, quando a família destrói o que você é, o que você sente, o que você sonha, então ela deixa de ser refúgio, passa a ser prisão. O resgate da minha dignidade não aconteceu de uma vez. Foi um processo, um dia de cada vez, uma cicatriz por vez. Mas hoje, ao olhar para trás, eu vejo não uma história de dor, mas uma história de renascimento, uma história que poderia ter terminado em silêncio, mas terminou em voz. E talvez, se alguém aí estiver ouvindo isso com lágrimas nos olhos, com um nó na garganta,
Com a sensação de que não há mais saída, eu digo: ainda existe uma janela, mesmo que pequena, um espaço, mesmo que estreito, e a força, mesmo que quase apagada, ainda vive em você, como viveu em mim. Minha dor foi ignorada, sim, por anos, mas meu renascimento não precisa de aprovação, não precisa de explicação, e muito menos de permissão, porque eu floresci, não onde me plantaram, mas onde eu mesma escolhi criar raízes. Mesmo quando a raiz cresce em solo envenenado, ainda pode buscar outro chão para florescer. E foi exatamente isso que eu fiz. Floresci, no meu tempo, no meu lugar, na minha verdade, e ninguém pode tirar isso de mim, nunca mais.